Pessoal, já são 5 e pouca da tarde e olha, um calor absurdo, mas que, apesar de nós reclamarmos, nós sabemos que é Deus que faz, né, gente? O que é aquilo ali? Parece uma roupa ali. Gente, é Deus que faz, né? Deus que faz este céu, Deus que faz essas nuvens, Deus que faz chover, Deus que faz parar de chover. Então, assim, nós reclamamos, nossa, o pé da mãe inchou hoje novamente, os pés dela incharam novamente, fiquei muito preocupada, mas o médico perguntou para mim assim, Luciana, mas quando coloca o pé dela para cima, ele desincha, desincha. Aí falou assim, então não é coisa grave não, é a má circulação mesmo, né? Ela tem 80 anos de idade. Gente, e este Deus maravilhoso que nós amamos, hein? E este Deus soberano que nós amamos, hein? E este Deus que é a nossa família, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso melhor companheiro. Ele que é nosso tudo, né? É o nosso tudo. Nós podemos contar tudo para Ele, que não vai contar para ninguém. Nós podemos contar as nossas dores, as nossas dificuldades. É um Deus que faz milagre quando você tem fé, quando você se dedica a Ele, se dedica a não pecar, se dedica a fazer o máximo para não pecar, porque não pecar é muito difícil, mas também também pecar também, gente, traz consequências dos nossos pecados, né? Então, saber que existe um Deus, existe uma força sobrenatural que fez este céu aqui que nenhum ser humano é capaz de comprar com todo o dinheiro que ele tem, que a chuva, gente, claro que eu gostaria que hoje tivesse um tempo mais fresco, para que os pés da minha mãe não inchasse tanto, para que nós tivéssemos, né, um bom trabalho, mas não está mais fresco, está cada vez mais quente. Mas sabemos que o ser humano não é capaz de comprar com o dinheiro dele essas coisas. Que somente Deus, que é dono dos céus, das estrelas, das nuvens, do sol, do vento, das coisas que acontecem que são sobrenaturais. Você acha que no Rio de Janeiro, em São Paulo, que está chovendo tanto, que pessoas morrendo, você acha que as pessoas gostariam que acontecesse isso? Que o governador de São Paulo, que tem muito dinheiro, gostaria que acontecesse isso? Claro que não, gente, claro que não. Então o dinheiro não compra tudo. Às vezes você fica aí bajulando pessoas que têm uma condição financeira melhor do que a sua. Às vezes você fica vendo esses blogueiros aí ostentando carro, ostentando mansão. Você esquece que daqui a 100 anos nós não vamos estar aqui mais. Daqui a 100 anos, este carro, esta casa, ela talvez estará em ruínas. Estará em ruínas. Essa pessoa não será mais dona dessa casa. Essa pessoa não será mais dona desse carro. Nós não podemos viver só este agora. Nós temos que entender que existe futuro. E o nosso futuro pertence a Deus. O que é o futuro? O futuro é daqui um segundo, o futuro é daqui um minuto, o futuro é daqui uma hora, o futuro é daqui um dia, o futuro é daqui 2 dias. Gente, cada segundo que passa é um futuro. E esse futuro pertence a Deus. Você sabe quando você acorda, você tem certeza do que vai acontecer na sua vida? Você tem certeza de que alguém vai vir conversar com você, se alguém vai cumprimentar você, se alguém vai comprar de você, se alguém vai falar mal de você, se alguém vai brigar com você? Você tem certeza de que você vai estar vivo até no final do dia? Se você vai estar com saúde até o final do dia? Se você vai estar curado até o final do dia? Nós não sabemos, porque o dinheiro não compra isso, gente. O dinheiro não compra isso. Infelizmente, tem pessoas que são cegas, tem pessoas que não veem isso, não vê que Deus, que é dono do céu, que é dono das estrelas, Deus que tirou o povo dele, o povo de Israel do Egito, o povo dele estava lá sendo escravizado. Ah, mas aí o povo dele teve que pedir, né? Teve que implorar a Deus para tirar eles do Egito. Teve que implorar a Deus. Deus gosta que nós imploramos a Ele. Deus gosta que nós oremos e falamos. Ele já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Na Bíblia diz aí, nós lemos aí ontem, gente, que Deus, Ele passa os olhos por toda a terra. Ele sabe tudo o que acontece. Ele sabe de todas as coisas. E nós escolhemos o Deus Pai de Jesus, né? Pra gente adorar. Nós escolhemos um Deus Pai de Jesus para a gente adorar. E o Deus Pai de Jesus, ele é o Deus do povo israelita, israelense, o povo que está guerreando aí. Ele veio
Jesus Cristo para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, né, não acreditou que Jesus era filho de Deus, não acreditou, né, porque ele via ali Jesus com Maria, com José, que eram casados, não sabia, e aí desacreditou, né? Igual muitas pessoas podem desacreditar de mim, né, gente? Porque eu estou falando essa palavra aqui, mas sou pecadora. Mas nós estamos lendo a Bíblia. Tem uma pessoa que eu conheço, né, que quando eu vou falar da palavra de Deus, aí eu falo do pecado, falo para essa pessoa não pecar, para a gente procurar não pecar. Eu dou conselho assim, eu falo assim, olha, eu tenho que evitar o pecado, eu tenho que sair fora do pecado. Aí essa pessoa diz para mim assim, olha, você lê a Bíblia, mas você lê errado. Você está lendo de uma maneira errada, não é desse jeito não. Sabe por quê, gente? Porque essa pessoa quer permanecer no pecado. Ela não quer lutar contra a carne dela. Ela não quer lutar contra as vontades dela. Porque na palavra de Deus diz que a gente tem que morrer para o mundo para viver para Deus. Então, Deus mora nas densas nuvens, né? Então, quantas vezes nós aí fazemos de um ser humano um Deus? E não pode. Deus não gosta. Nem que o nosso filho, a gente não pode colocar nada acima de Deus, nem filho, nem pai, nem mãe, nem casa, nem objeto nenhum, gente. Olha, nada. Para você ver. A Yasmin Brunet foi naquele negócio de BBB. Então, Yasmin Brunet, eu acho ela mulher de 35 anos, muito bonita, um corpo, nunca teve filho, um corpo maravilhoso, provavelmente deve fazer várias coisas no corpo dela, porque ela não tem filho, ela é modelo, né? Ela é pequenininha, mas é modelo. E aí os rapazes da casa desse BBB, eles falaram que a Yasmin era feia de corpo e que ela estava velha de rosto, apesar de que nós não vimos ela de perto, né? Sempre vemos ela com filtro, sempre vemos ela, né, na fotografia. Eu conheço várias pessoas que mentem, né? Eu acho isso horrível, gente. Você vai me desculpar se você faz, mas você sabia que isso é mentira? Quando você coloca um filtro no rosto? Pensa, é mentira, gente. Você não é aquela pessoa. Eu sou essa pessoa aqui, ó. Tem melasma aqui, eu tenho melasma aqui. Eu tenho melasma aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho melasma aqui. Nessas areazinhas aqui, ó, bem pouquinhas, eu tinha mais, mas eu fiz um tratamento com a dermatologista lá em Colatina, ótima, mas ó, careira, mas valeu a pena, ó, eu tinha muito, eu tinha nessa parte todinha aqui assim, ó, porque quando eu era mais nova eu ia muito pra praia, excursão pra praia, e eu ficava lá, eu queria sair queimada, quase que torrada. Uma vez eu queimei tanto que eu fiquei com bolhas enormes pelo corpo afora e pelo rosto. Então deu essas manchas aqui, que é até perigoso, né, gente? Fiquei com essas manchas aqui de melasma, ó, melasma, essas manchinhas. Mas a dermatologista de Colatina, no Espírito Santo, eu paguei a ela, né, consulta, e ela passou, né, tem que ser no tempo frio, não pode ser no tempo quente, porque tem que passar protetor solar até dentro de casa, protetor solar fator mais de 100, eu sempre comprava nos Estados Unidos, porque eu pedi o Renato para mandar trazer de lá, e até brigava comigo, que ele falava que fator 50, 60 era a mesma coisa de 100, mas não era, ela falou comigo que não é. Então, gente, a vida é uma caixinha de surpresas. Ontem, por exemplo, tinha um rapaz dentro da casa dele, no calorão que tá fazendo aqui. Ele é eletricista, mas ele não estava mexendo com nada de eletricidade. Ele caiu lá e foi dormir com os antepassados dele dentro de casa. Ainda bem que ele estava dentro de casa, né, gente? Ele caiu na casa dele, já caído assim, ó, paft. Tava dentro da casa dele, não tava fazendo nada, e ó, paft, caiu e foi dormir com os antepassados dele. E ele sabia que ia acontecer isso na vida dele? Não sabia. Os parentes dele sabiam que ia acontecer isso na vida dele? Que ele ia dormir com os antepassados dele dentro de casa, sem fazer nada? Não sabiam. Então, assim, gente, a vida, ela é um sopro. Ah, todo mundo fala que a vida é um sopro, mas eu digo que a vida, ela tem um fim. E seja para rico, seja para pobre, seja para magro, seja para gordo, seja para qualquer tipo, pobre, milionário, seja para qualquer um. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Digo, talvez não. Aí tem que ver com Deus, né?
Jesus é nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos ter que prestar conta aí no final, né? De tudo que fizemos aqui. E aquele que se arrepender de verdade, aquele que se arrepender de coração, mas aquele que se arrepender assim, gente, eu tenho arrependimento, gente, vou falar de mim, eu tenho arrependimento que eu chego, parece que tá sangrando, parece que eu tô chorando por dentro, de tanto arrependimento. Olha, Deus sabe, tá? Deus é testemunha. Porque eu não tenho ser humano como testemunha, eu não tenho amizade, gente, eu não tenho amizade com ninguém. Eu não fico na casa de ninguém, eu vou mais... assim, mais que eu digo, uma vez por mês, na casa do meu sogro, que tem 80 anos de idade, para ver se ele tá bem, se ele tá, que mora na mesma cidade. E também, de vez em quando, eu levo a minha mãe para ver os netos dela, que é na casa da ex-nora dela. E nós ficamos lá 2 horas, mais ou menos 2 horas, conversando. Então, assim, eu não tenho amizade, eu não tenho pessoas de vir aqui bater papo comigo, conversar comigo, nada disso. Não tenho. Para cantar parabéns comigo, eu não tenho amigo. Vou falar para você que nem aquela pessoa que assinou um papel comigo é meu amigo, entendeu? Então, assim, meu amigo é Deus. Tanto que meu aniversário eu sempre falo assim, gente, olha, eu não quero nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho amigo. Eu não tenho amizade. E foi a melhor coisa que aconteceu. Às vezes eu ficava carente, eu falava, poxa, eu queria ter amizade e tal, mas Deus foi me mostrando que as pessoas são interesseiras, que a pessoa, às vezes, ela é sua amiga não porque você é legal, mas para te usar. Muitas pessoas só vêm conversar com você para usar você, para nos usar. Muitas pessoas passam perto de você, nem te cumprimenta. Acontece isso comigo, tá? Às vezes a pessoa passa perto de você, nem te cumprimenta, mas na hora que precisa para você, pega aqui um negócio para mim, uma encomenda para mim, fazendo favor. Aqui, vai vir uma pessoa me chamar aqui. Você podia falar com essa pessoa que daqui a pouco eu tô aqui de volta? E essa pessoa nem me cumprimenta direito. Então, assim, tem pessoas que não fazem nada por você, mas elas querem usar você. Querem te usar. E eu vi isso, gente. Eu comecei a perceber isso. Eu percebi que as pessoas que estavam à minha volta, em vez de fazer bem para mim, estavam fazendo mal. E quando acontece isso, nós temos que nos afastar dessas pessoas. E nós temos que colocar Deus no lugar. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, Deus começa a tirar os tampões dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que possamos ver e escutar melhor. Porque muitas vezes nós achamos que a pessoa gosta da gente, mas não gosta não. Ela está nos usando. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser primo, pode ser vizinho. Eu tinha uma prima que me usava. Ela vinha aqui na minha casa para conversar com uma amante, que ela era casada. E aí, quando o marido dela chegou, às vezes eu avisava, falava assim, olha fulana, o dia que o seu marido é bravo, o dia que ele chegar aqui em casa, ver você na internet, conversando com outro homem, vai dar confusão, não quero confusão pro meu lado não. Ela falava assim, para, Luciana, ele não vai chegar aqui não. Teve um dia que ele chegou, eu gritei, né? Gritei o nome dele assim, ela, olha, como mentirosa, da igreja evangélica presbiteriana. Ela foi, desligou o computador e falou assim, ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, não, é porque eu estava aqui ensinando um negócio para a Luciana do serviço dela. Eu falei assim, mas você não entende nada do serviço dela? Você é professora, Luciana é auxiliar de escritório. Como que você entende o serviço dela? Você não vai entender o serviço dela. E ela engambelou lá o marido dela e conseguiu, não sei se ela conseguiu. Mais tarde, ela de novo traiu ele com outro homem, que eu falei para ela, cuidado com esse negócio de internet, de ficar acreditando que o homem é rico da internet. Gente, na internet a gente fala que a gente quiser. Ali é tudo mentira, né? Tem família que estão se pegando, se matando. Tem casal que nem mora junto, mora na mesma casa, mas dorme em quarto separado. E lá na fotinha estão juntos, parece até um casal lindo, maravilhoso. Para com isso, para de ficar acreditando em coisas, gente. É por isso que eu me afastei. Eu estou cada dia mais me afastando do ser humano, mas estou cada dia mais me posicionando diante de Deus, trazendo mais Deus na minha vida. E a pessoa pode falar o que quiser de mim, que hoje eu coloco essa pessoa nas mãos de Deus. Eu oro sem parar.
colocando essas pessoas na mão de Deus, porque a justiça não me pertence, mas pertence a Deus, que Deus sabe do meu coração, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu vou falar antes de falar, Deus sabe o que eu sinto, Deus sabe de todas as coisas que acontecem em minha volta, do que eu falo, do que eu penso. Então, Deus, ele é Deus de justiça, ele é justiceiro. Deus é Deus de justiça. Nós estamos vendo isso na Bíblia, né? Nós estamos lendo a Bíblia. Isso aqui, gente, não é nada. Você pega a sua Bíblia, por gentileza, para você me acompanhar. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Luciana, o pastor não me falou o que é Antigo Testamento, não, nem o padre. É aqui, ó. Você começa a ler o livro, quando começa aqui, ó, Bíblia Sagrada. Você abre, ó, abre a primeira página, onde está escrito Bíblia Sagrada. Você começa, ó, a abrir. Aí vai começar a aparecer, ó, lá, igual eu mostrei para vocês, lá em cima o nome, ó, Gênesis. Gênesis é o primeiro livro. Aí vai contando a história dos antigos reis, a história de como Deus tirou o povo dele do Egito, como é que a terra, como é que o mar, como é que as estrelas, como é que as coisas foram feitas, o que que Deus pensava sobre o ser humano. Isso, mas era o ser humano que eu, você não, era daquela época, gente. Não é de hoje, é daquela época. Nós temos que entender que é daquela época. Então vamos aqui, por gentileza, aprender a verdade, porque a verdade liberta. Não deixa ninguém abrir a Bíblia e falar que é para você isso aqui não, hein? Isso aqui não é para mim nem para você não. Isso aqui era para, ó, isso aqui, gente, tinha um nome, por isso que nós estamos lendo. Aqui tem o nome das pessoas para quem Deus falava. Aqui conta a história das pessoas que aconteceu lá muitos séculos atrás, que aconteceu com elas. Não deixa a pessoa abrir a Bíblia e falar que é para você não, porque se Deus quiser falar com você, ele vai mandar alguém falar com você, ele vai vai te dar um sonho, ele vai te dar uma visão, ele vai fazer acontecer para você perceber, alguém vai falar alguma coisa perto de você que você vai escutar, então não deixa a pessoa abrir a Bíblia e falar que é para você, porque você não é Israel, você não é descendente, você não tem o sangue de Israel. Eu vi, gente, um testemunho da filha do Silvio Santos, e que Deus me perdoe, mas eu acho que a filha do Silvio Santos, ela falou que ela é judia. Mas, gente, judeu não é de sangue, gente? Descendentes aí de Israel, de Jacó? Não entendi. É porque muitas pessoas, elas se... Ah, tá. Tem muitas pessoas que elas não são, porque o Silvio Santos nasceu, eu acho que no interior de São Paulo, né? A mãe dela também não é israelita. Não tem o mesmo sangue do povo de Israel. Mas tem algumas pessoas igual. Eu posso ir para a igreja católica e falar que eu sou católica. Eu posso ir para a igreja evangélica e falar que eu sou evangélica. Eu posso ir para uma outra, não sei se existe outra. Então, né? Existem placas, né? Existem nomes, né? Não é que o sangue dela é de judia, não. Ela fala que é, mas não é que o sangue dela é. É talvez porque ela escolheu ser daquela religião e cultuar aquela religião, cultuar a forma que eles fazem, que eles conduzem a vida, né, deles, né? Então, vamos lá, porque está muito quente e o celular vai acabar falando assim, olha, temperatura muito quente, não estou aguentando. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. Se alguém falou alguma coisa com você que te fez triste, levante a cabeça, coloque o nome dessa pessoa nas suas orações, entregue ela para Deus. E no final da oração, fale em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso, é cheio de poder. E Deus vai fazer na hora certa todas as coisas acontecerem. Essa pessoa nem vai entender o porquê está acontecendo, mas é tudo a vontade de Deus no tempo de Deus. O tempo de Deus não é nosso tempo, pode até demorar, mas Deus vai fazer. Estamos aqui segunda crônica. Segunda crônica quer dizer 2 crônicas. Tem 1 crônicas e 2 crônicas. Primeira crônicas e segunda crônicas. Nós estamos no capítulo 21. Então, o que aconteceu aqui? No capítulo 20, né? Versículo 31. E o rei Josafá, que era rei de Judá, continuou reinando sobre Judá. O rei Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou em Judá por 25 anos em Jerusalém. O nome da mamãe de Josafá era Azuba. Azuba, mamãe de Josafá, era filha de Sili. E o rei Josafá andava no caminho do rei Asa, que era seu papai. Ele não se desviou dele, e fez o que era certo aos olhos de Deus Jeová, Deus Javé dos exércitos. Mas os altos sagrados
não foram removidos. E o povo ainda de Israel não tinha preparado o coração para buscar o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Os outros acontecimentos da história do rei Josafá, do começo ao fim, estão registrados nos escritos de um homem chamado Jeú, filho de Anani, que foram incluídos no livro dos reis de Israel. Depois do rei Josafá, rei de Judá, ele fez uma aliança com o rei Acasias. O rei Acasias era rei de Israel. E o rei Acasias fazia o que era mal perante Deus, Pai de Jesus. Assim, o rei Josafá e o rei Acasias tornaram-se sócios na construção de navios que iriam a um lugar chamado Tarsis e construíram os navios em um lugar chamado Ezion-Geber. No entanto, Eliezer, que era filho de um homem chamado Dodaval e de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: visto que o senhor rei Josafá, rei de Judá, fez uma aliança com o rei Acasia, que era o rei de Israel, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, destruirá os seus trabalhos, seus navios. Assim, Deus fez com que os navios que eles fizeram naufragaram e não puderam chegar a Tarsis. Olha o poder de Deus. Fez o navio naufragar, porque o rei Josafá, ele se aliou a um homem, né, que era rei de Israel. E esse rei de Israel, Acabe, ele fazia o que era mal perante os olhos de Deus, né? Deus não aprovava as coisas que ele fazia. A gente não pode ficar aliado a pessoas malvadas, o que faz coisas que Deus não gosta. Então, capítulo 21, versículo: então o rei Josafá, rei de Judá, descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade do rei Davi, que era o seu antepassado, sangue de Davi, o rei Josafá. E o rei Jeorão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Então agora nós vamos começar com Jeorão. Jeorão era filho do rei Josafá. Já falamos de Jeorão aqui, já teve outro Jeorão aqui, tá? Mas não é esse não. Esse já é outro Jeorão. Não existe só uma Luciana no mundo, nem uma só Maria no mundo, né? Então no versículo 1, o rei Josafá descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados numa cidade do rei do antepassado dele, que é do sangue dele, Davi. É o rei Davi, lembra da Batseba? E Jeorão, filho do rei Josafá, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 2. Os irmãos do rei Jeorão, que era filho de Josafá, foram o nome Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses eram filhos do rei Josafá, que era rei de Israel. Mas não era rei de Judá, gente? Rei de Israel era rei Acabe. Versículo 3. E o seu pai lhes tinha dado como presente muita prata, muito ouro e coisas valiosas, além de cidades fortificadas em Judá. Mas deu o reino a Jeorão, seu filho, pois Jeorão era o seu filho primeiro, primogênito, no versículo 3. Versículo 4. Quando o rei Jeorão assumiu o controle do reino do seu papai Josafá, fortaleceu a sua posição, matando à espada todos os seus irmãos. O Azarias, o Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, será que ele matou os irmãos dele de sangue? E também alguns príncipes de Israel. Jeorão fez isso? Versículo 5. O rei Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou por 8 anos em Jerusalém. Versículo 6. O rei Jeorão andava no caminho dos reis de Israel, rei Acabe, vários reis que faziam mal, o que era aos olhos de Deus. Assim como os da casa do rei Acabe. Você lembra que o rei Josafá foi fazer uma aliança com o rei Acabe, acabou, pessoal, os navios não deu certo aí, né? Naufragou, né? Quiseram fazer uma construção de navios para ir até Tarsis e Deus fez os navios naufragar. Fez com que os negócios deles não fossem para frente. Versículo 4. Então, o rei Jeorão assumiu o controle do reino do seu papai Josafá
e fortaleceu a sua posição, matando à espada todos os seus irmãos e também alguns príncipes de Israel. Versículo 5. O rei Jorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e o reinou por 8 anos em Jerusalém. Versículo 6. O rei Jorão andava no caminho dos reis de Israel, que infelizmente não era bom, assim como os da casa do rei Acabe tinham feito, pois a filha do rei de Acabe, rei de Israel, havia se tornado esposa do rei Jeorão, filho do rei Josafá, que tinha dormido com os antepassados dele. E o rei Jeorão fazia o que era mal aos olhos de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, assim como o rei Acabe fazia o que era mal perante os olhos de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. Versículo 7. Mas Deus, dono do céu, das estrelas, do sol, das nuvens, da chuva, manda parar de chover, manda ventar, manda parar de ventar, não quis destruir a casa quer dizer todos os descendentes de Davi, por causa do pacto que ele tinha feito com o rei Davi. Lembra que Deus não é homem para que minta, fez o pacto, fez o pacto. Pode até os descendentes dele futuramente fazer maldade aos olhos de Deus, mas só que ele fez um pacto com Davi. Davi já estava vivo? Não, Davi já estava dormindo com os antepassados dele há muitos séculos, mas ele fez, né? Ele fez um pacto, o pacto está feito, ele tem que cumprir esse pacto para sempre. Visto que tinha prometido dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Olha o que Deus prometeu. Ele prometeu dar uma lâmpada ao rei Davi e aos filhos do rei Davi para sempre. Ah, Deus sabia, Luciano, que o futuro ia acontecer? Sabia, né? Porque Deus sabe disso futuro. Deus sabe de tudo. Sabia, né? Mas ele fez esse pacto com o rei Davi. Versículo 8. Nos dias do rei Jorão, Edom se rebelou contra Judá e estabeleceu o seu próprio rei. Edom estabeleceu seu próprio rei. Versículo 9. Por isso o rei Jeorão e seus chefes foram para Edom com todos os seus carros de guerra. De noite, o rei Jeorão atacou e derrotou os edomitas. Por que edomitas? Porque moravam em Edom, que cercavam a ele, o rei Jeorão, e ao chefe dos carros de guerra. Versículo 10. Mas a revolta de Edom contra Judá continua até hoje. Até hoje que nós estamos conversando? Não sei. Talvez. Acho que não sei. Talvez. Mas é naquela época. Libna também se rebelou contra ele naquela época, porque o rei Jeorão tinha abandonado a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E, rei Davi, dentre outros. Versículo 11. O rei Jeorão também tinha feito altos sagrados nos montes de Judá, para fazer os habitantes de Jerusalém cometer prostituição espiritual, e ele desencaminhou as pessoas de Judá. O que é prostituição? Prostituição espiritual é fazer com que eles cultuassem outros deuses, não Deus Pai de Jesus, não Deus que tirou o povo de Israel do Egito, não o Deus que é dono do céu das estrelas. É prostituição espiritual. O rei Jeorão, filho do rei Josafá, fez isso. Ele fez com que o povo cometesse pecado, pecasse, cultuando outros deuses, não o verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. Versículo 12. Por fim, chegou ao rei Jeorão uma mensagem escrita do profeta Elias, que dizia: assim diz Deus Javé, Deus Jeová, Deus dos exércitos, o Deus do rei Davi, ungido de Deus, seu antepassado. Você, Jeorão, não andou nos caminhos de Josafá, o seu papai, né? Nem nos caminhos do rei Asa, que foi o rei de Judá, que seu antepassado também. Versículo 13. Mas você, rei Jeorão, anda no caminho dos reis de Israel, só fica fazendo mal e faz as pessoas de Judá e os habitantes de Jerusalém cometer prostituição espiritual, igual à prostituição da casa do rei Acabe, que era o rei de Israel. Você, rei Jeorão, até mesmo matou seus próprios irmãos
Você matou o seu irmão Azarias, seu irmão Jeiel, seu irmão Zacarias, seu irmão Azarias, você matou o seu irmão Micael e seu irmão Cefatias. E matou, Jeorão, os príncipes também. Olha o que você fez, Jeorão. Você, no versículo 13, você, rei Jeorão, anda no caminho dos reis de Israel, que o que fazia o que era mal aos olhos de Deus, e faz Judá, aos habitantes de Judá, aos habitantes de Jerusalém, cometer prostituição espiritual igual à prostituição da casa do rei Acabe, que era o rei de Israel. Você até mesmo, rei Jeorão, matou seus próprios irmãos, né? Os da casa do seu papai, Josafá, que eram melhores do que você, sabe, Jeorão? Eram sim. Versículo 14. Por isso, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, do sol, das nuvens, dará um forte golpe no seu povo, hein? Aí, ó, viu? Ele que faz, o povo também, né, vai dentro, né? Nos seus filhos, nas suas esposas e em todos os seus bens materiais. Versículo 15. E você, rei Jeorão, terá muitas doenças, hein? Ai, meu Deus. Você, versículo 15, você, rei Jeorão, terá muitas doenças, incluindo uma doença nos intestinos, que piorará dia após dia, até que seus intestinos saiam do corpo. Olha o que Deus fez, gente. Mandou o profeta falar com Jeorão, versículo 15. E você, rei Jeorão, terá muitas doenças, incluindo uma doença nos intestinos, que piorará dia após dia, até que seus intestinos, rei Jeorão, saiam do seu corpo. Misericórdia, Senhor. Versículo 16. Então, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Javé, Deus Exército, Deus dono do céu, das estrelas, das nuvens, da chuva, manda parar de chover, manda nevar, manda parar de nevar, que manda ventar, manda parar de ventar. Instigou. O que é instigar? Você vira a pessoa e fala assim, vai lá, fulano, briga com fulano. Vai lá, fulano, fala isso com fulano. Você instiga a pessoa a fazer algo. Então, no versículo 16, Deus instiga as pessoas. Deus instiga quem Ele quer. Então, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, versículo 16, instigou. Foi falando, vai lá, fulano, faz isso, fulano, faz isso mesmo, fulano, fala isso com a Luciana mesmo, escreve isso para a Luciana mesmo. É instigar contra o rei Jeorão, os filisteus e os árabes, que moravam perto dos etíopes. Versículo 17. E eles atacaram Judá, invadindo o país Judá e levando embora todos os bens que encontraram na casa do rei Jeorão. Levaram também os filhos dele, levaram as esposas dele, e o único filho que sobrou para o rei Jeorão foi Jeoacás, seu filho mais novo. O único que Deus deixou foi o filho dele mais novo. Versículo 18. E depois de tudo isso, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, dono do céu, dono das nuvens, dono do vento, do oxigênio, fez com que o rei Jeorão sofresse de uma doença incurável nos intestinos. No versículo 18 está falando da doença do rei Jeorão, que Deus fez com que o rei Jeorão sofresse de uma doença incurável nos intestinos. Pode pegar na sua Bíblia aí, no 2 Crônicas, no Antigo Testamento. 2 Crônicas, no Antigo Testamento é quando começa a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 18. E depois de tudo isso, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, fez com que o rei Jeorão, que era rei de Judá, sofresse de uma doença incurável nos intestinos. Versículo 19. Algum tempo depois, passados 2 anos completos, os intestinos do rei Jeorão saíram do corpo dele por causa da doença, e o rei Jeorão morreu sofrendo terrivelmente dessa doença nos intestinos. E o povo de Judá não fez uma queixa fúnebre para o rei Jeorão, como tinha feito para seus antepassados. Versículo 20. O rei Jeorão tinha 32 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá, e reinou por 8 anos em Jerusalém, e ninguém lamentou a morte aí
do rei Jorão. Então enterraram o rei Jorão na cidade do seu antepassado Davi. Davi era ungido de Deus. Davi, o rei Davi, aquele que ficou com Batseba, mas não foi enterrado na sepultura dos reis, não. Ele era tão ruim, mas tão ruim, que ninguém lamentou a morte dele. Quando a pessoa é muito ruim, ninguém lamenta, fala assim, já foi tarde, né? Será que é o caso dele aqui? Então, versículo 20. Então, o rei Jorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Ninguém lamentou quando o rei Jorão morreu. Então enterraram o rei Jorão na cidade de Davi, mas não nas sepulturas dos reis.